Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição na nova temporada do podcast O Ganei Bisneto. E nessa nova temporada, uma grande novidade. Eu estou de casa nova e esse é o primeiro episódio aqui na Fundação RTU. A Fundação RTU é que cuida da rádio universitária, da TV universitária, do site e de muitas outras coisas que vocês vão saber ao longo dos dias, dos meses, nesse ano de 2026. Quero agradecer também a minha diretora, a Patrícia Amaral, e toda a equipe aqui da RTU. Muito obrigado a vocês. O meu primeiro entrevistado tem uma história muito legal para contar para vocês e eu tenho certeza que vai prender a atenção de vocês. Mas eu também quero fazer um pedido. Vai lá no YouTube, se inscreva, dê a sua opinião e não esqueça de tocar o sininho, porque é dessa maneira que o podcast vai subindo de audiência. Posso contar com você? Bom, meu entrevistado é um engenheiro civil, do qual tem uma história fantástica para contar para você. João Pedro Flecha de Lima, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Guinei. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pelas suas novas instalações e fico muito feliz de participar dessa edição inaugural do seu podcast. Muito obrigado. Bom, João Pedro, fora do ar, a gente já havia combinado que você é mais conhecido por Flecha e Flecha de Lima, né? Exatamente. A família Flecha de Lima, ela é bastante pequena. Então, João Pedro é um nome, combinação de dois nomes comuns que muitas vezes são confundidos, principalmente depois do advento do Papa João Paulo, que passaram a me chamar de João Paulo também. Bom, você é graduado em Engenharia Civil, né? Sim. E pela Universidade de Brasília, né? E também esteve nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, né? Correto. Como que foi essa experiência, né? E como que foi também a sua decisão em ir para essa seara? Então, foi tudo bem planejado. Eu morava com meus pais em Brasília, porque meu pai era diplomata, né? Então, quando ele não estava no exterior, estava em Brasília, né? Na capital. E a Universidade de Brasília era uma universidade fantástica. Ela foi concebida pelo Darcy Ribeiro para ser a universidade formadora de quadros para as outras universidades federais do Brasil. Então, eu tive professor alemão, professor americano, professor latino-americano. Foi fantástica a minha experiência lá na engenharia civil. Mas eu já fiz a engenharia civil buscando aquele aspecto da engenharia que é de você resolver problema. Uhum. Porque o engenheiro, por definição, é um resolvedor de problema. Você dá as variáveis, né? É muito como a matemática, né? Quais são as variáveis, quais são as equações, vamos resolver. E depois trabalhar um pouco para depois fazer o mestrado em administração, que a gente chama de MBA, né? Na Columbia University. E é interessante, você falou do Darcy Ribeiro, grande Darcy Ribeiro, né? De Montes Claros, né? Mineiro. Você também é conselheiro do certificado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, conselheiro da Dome Rock, e mentor da Endeavour e também membro da Sociedade Rural Brasileira da ABCZ. Aqui o pessoal de Uberaba nos escutando, nos ouvindo também. Eu queria que você contasse sobre essa experiência. Quando eu tinha 15 anos de idade, morava em Brasília com meus pais, o meu pai decidiu buscar uma atividade de final de semana. E Brasília, naquela época, era muito inóspita, tinha poucas alternativas, mas ele conseguiu encontrar um município mineiro mais perto de Brasília, que era o município de Unai. Ficava a 1h50 de Brasília. Então, ele começou comprando umas terras lá e começamos a criar um gado zebu, o Nelore Mocho, por influência de uma família de Uberaba, do Ovídio Miranda Brito, Dona Esmeralda Brito. Muito conhecidos. Que eram super conhecidos e muito amigos da minha família. Inclusive, o meu primeiro emprego em São Paulo foi a convite dessa família na Cotia Trading. Olha, então, que eu tenho legal.
gratidão imensa por eles. E começamos a criar. Então, desde então, eu sou associado à ABCZ e tenho dezenas de amigos aqui em Uberaba, em Uberlândia, enfim. O próprio Arnaldinho Manuel, que é o presidente que assumiu no dia 1º de janeiro, é muito meu amigo há muitos anos. Por favor, mande um recado para Uberaba. Arnaldinho, meus amigos de Uberaba, estamos juntos. Amanhã estarei aí visitando vocês, porque eu estou envolvido com um projeto chamado Zebu do Bem, que é tocado pela Yara, esposa do Arnaldinho Manuel, que faz um trabalho belíssimo com 109 entidades sociais de Uberaba e região, ensinando governança, melhores práticas, ajudando a ter mais impacto na ação social. E envolve aí desde lares de acolhimento até entrega de mantimentos, comida, enfim, ela é bem plural. Então, eu estou tentando ajudar a estruturar e tornar uma entidade cada vez mais representativa. A sua carreira executiva, Flecha, até por sinal, eu queria colocar aqui o que a gente falou fora do ar. O seu sobrenome, ele, além por ser os seus pais, né, que foram grandes embaixadores, né, o Flecha, ele coloca assim como um objetivo no alvo certo, né? É verdade. Você pode dizer, olha, tem que ser certeiro. Vá com flecha, né? Tá aí, então, já digamos, um bordão, né? Empresas multinacionais, você foi CEO, responsável pelo cabo submarino da Link, né? Idealizado pelas redes científicas, acadêmicas, europeias, latino-americanas para conectar o Brasil com a Europa. E o interessante é que a gente conversando, você está morando aqui em Uberlândia, né? Sim, moro na Avenida Rondon Pacheco, 3.500. Como que está aqui quanto tempo já? Então, há 20 anos atrás, eu instalei 3 redes celulares aqui na região do Triângulo Mineiro e, sobretudo, em Uberlândia. Essa história é ótima. E aí, o doutor Luiz Alberto Garcia, que é um grande amigo, ele, o Luiz Alexandre, filho dele, eles sugeriram o meu nome para a Câmara para me outorgarem o título de cidadão honorário de Uberlândia. E eu fiquei muito honrado com essa distinção, até porque eu nasci no Uruguai, quando meus pais moravam lá, a serviço do governo brasileiro. Então, eu sou brasileiro igual a todos os demais. Mas com orgulho. Agora eu tenho um documento para mostrar que eu sou mineiro, entendeu? Que legal então, isso. Fiquei muito feliz. Bom, então, não só o Grupo Algar está te ouvindo também, como também a Câmara Municipal, né? E você demonstrando o orgulho que você tem de ser mineiro, né? Nossa, olha, meu pai, minha mãe e os meus 4 avós eram mineiros. Então, o DNA é 100%. Que ótimo. Depois a gente vai te oferecer um pão de queijo. Por favor. Você é o principal executivo brasileiro da Samsung, foi determinante também para a popularização dos smartphones do Brasil, beneficiando milhões de usuários, aplicativos, entregadores, inovou o lançamento de produtos, conceituando o que a gente também estava falando fora do ar, que são os influencers, né? Que difere completamente de um blogueiro e que difere completamente de um jornalista, né? É verdade. Bom, retomando o tema do cabo submarino, rapidamente. Pois não. Não é muito intuitivo, mas 98% do tráfego mundial de dados, ele se passa por cabos submarinos que são lançados no fundo do oceano. Não é por satélite, não é por rádio, não é por Wi-Fi. O sem-fio, quando você usa o celular, ele só vai até a próxima estação e depois ele encontra um cabo submarino. Então, foi muito bom trabalhar com as entidades científicas e de pesquisa da Europa e da América Latina para lançar esse cabo. Sobre a experiência na Samsung, talvez você se lembre bem, quando foi inventado o smartphone, quem inventou foi o Steve Jobs na Apple. E a Apple sempre foi, e mantém ainda esse posicionamento, muito elitista. Ela nunca se interessou em alcançar um público em massa. Verdade. Já a Samsung, que é uma empresa coreana com excelência em manufatura, eles se posicionaram
para massificar o smartphone. Então, isso teve uma importância imensa para a sociedade. Flecha, sobre esses cabos marítimos, que eu acho isso incrível, existem piratas que tentam sabotar isso, né, e interromper a comunicação, né? Existe uma convenção internacional, assim como tem a Convenção de Viena para o tratamento dos presos políticos, né, que você não pode torturar, você não pode, né, judiar dos presos políticos, existe uma convenção de não agressão a infraestruturas críticas como cabos submarinos. Mas, no mundo que a gente está vivendo, você não pode se render a esse acordo apenas. Uhum. Então, o que alguns países têm feito, e essa é uma bandeira que eu tenho carregado, é procurado diversificar os pontos de chegada dos cabos submarinos. Por exemplo, o Brasil está muito concentrado na cidade de Fortaleza, porque antigamente os cabos que vinham dos Estados Unidos, eles tinham que emergir o mais rápido possível com a tecnologia que existia à época. Agora não, você tem cabos que vão do Chile para a China, pelo Pacífico e tal. Então a gente está defendendo que venham cabos com paradas em Recife, em Maceió, em outros lugares, para tirar essa concentração de forma estratégica. Olha, muito trabalho pela frente, Muito. Né? Você conquistou também vários prêmios Top of Mind, como principal executivo brasileiro da chinesa Huawei, durante vários anos, né, 13 anos, democratizou o acesso a conexões de internet em alta velocidade, que é de suma importância isso, né? O próprio Dr. Luiz está lá na frente, né, com isso. E a instalação de redes celulares aqui no Triângulo Mineiro, que acabou sendo graduado, que você já contou, como título de cidadão honorário de Uberlândia, né? A gente é conterrâneo. Olha aí. A premiação do Top of Mind, ela foi uma premiação conquistada pela minha equipe, tá, na Samsung. Realmente não estou fazendo gênero, não. Não, mas um coletivo. Era um grande time de marketing fantástico que inovou nos lançamentos dos produtos. Eles me pediram para eu dar minha cara e personificar, aquecer a marca Samsung, porque era uma marca fria e pouco conhecida no meio dos celulares, era só mais um. Uhum. Então, eu realmente passei a lançar os produtos pessoalmente, apresentando as funções e tudo, chamando a mídia, fazendo festas, eventos. Foi uma experiência muito gratificante. A Huawei foi uma história maravilhosa, foi um startup da empresa no Brasil, e eu fiquei quase 14 anos com eles. E o Grupo Algar foi o nosso primeiro cliente no Brasil, não foi apenas em Minas Gerais, no Brasil. Dr. Luiz e o Luiz Alexandre apostaram na Huawei, foram até a China conferir e nos deram a oportunidade adquirindo os primeiros equipamentos aqui em Uberlândia. O Grupo Algar, o Grupo Arcon, o Grupo Martins e outros mais são joias de Uberlândia, né? São histórias que... Tinha um programa antigamente que chamava Gente que Faz, né? Uhum. Que você saía daquele programa assim, flutuando de alegria, né? Assim, nossa, olha como tem gente bacana, gente trabalhadora e tal. Você mencionou o Grupo Martins, né? Eu tive o privilégio de, quando eu estava na Samsung, eu estava revendo a estratégia de distribuição da Samsung e eu decidi valorizar os distribuidores regionais, sem ninguém me pedir. Eu fiz esse gesto. E o seu Alair ficou sabendo que eu gostava de frango com quiabo. Ele me convidou para uma chácara dele aqui perto de Uberlândia e fez um frango de quiabo para mim. Você esquece uma coisa dessa? Nunca. Esquece. Até porque eu também adoro frango com quiabo, frango com piqui. Então, é porque você é meio goiano, né, Guinê? O piqui é muito popular em Goiás, né? Olha, você implantou a cobertura de celular em 3 municípios do Noroeste Mineiro, utilizando uma estruturação de projeto inovadora e depois replicada através da Minas Comunicação, nos bancos Pactual, ABN, a MRO e ainda também a introdução e metodologia do Project Finance. Aqui no Brasil, que foi um marco no desenvolvimento privado da infraestrutura.
Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa leva aí que introduziu o financiamento de projetos de infraestrutura no país. Porque qual era a situação que você tinha? Quando você tinha os governos militares, ou Geisel, tal, quando queria fazer uma infraestrutura, o que ele fazia? Ele ia lá, tomava um empréstimo internacional e construía uma siderúrgica, uma hidrelétrica, uma estrada. Era funcional, porque o Brasil tinha um fôlego financeiro muito grande, né? Quando você foi fazer as privatizações, em 1998, as empresas, o balanço delas não permitia tomar um empréstimo através do balanço. Então, o Rony Vaz Moreira veio do Canadá, que ele já trabalhava com isso lá no Canadá, para introduzir essa metodologia no Brasil. Eu me lembro bem, a gente fez seminário no BNDES para explicar, convidamos os advogados, e isso viabilizou a construção de grandes infraestruturas através dessa modalidade e as concessões e as privatizações. Entendi. Anteriormente, você também foi consultor da Maxim & Company e iniciou sua carreira profissional como diretor de 2 startups, que hoje a gente fala startup, eu tenho grandes amigos que estão aí fazendo sucesso no mundo inteiro. Ligada ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro, e aos 15 anos de idade você passou a acompanhar seu pai. Foi isso mesmo. O embaixador grande Paulo Tarso Flecha de Lima, nos finais de semana, em missão desbravadora e a criação de um importante projeto agropecuário no noroeste de Minas Gerais. A Fazenda Renascença, como você disse, em Unai, que é pertinho de Brasília, né? E acabou se transformando num empreendimento modelo que é referência da disseminação e tecnologia para toda a nossa região. Exatamente, Rugney, porque nós começamos em Unai em 1978. Para você ter uma ideia, a Embrapa foi fundada pelo Paulinelli em 1975. Então, as terras do Cerrado tinha uma lenda, né, que nem dada o sujeito queria, porque tinha que pagar a custa da transferência, ninguém queria, porque eram solos ácidos e que tinham muito pouca produtividade. Mas a Embrapa, através de um trabalho brilhante, né, que envolveu mandar 2.000 pesquisadores para fora, é um case de orgulho e de sucesso brasileiro, né? Eles foram descobrindo que se você colocasse calcário, você neutralizava a acidez do solo. Desenvolveram novas variedades de soja, porque a soja existente no Brasil era só a existente dos climas temperados, da Argentina, do Rio Grande do Sul. Desenvolveram a cristalina, a doco, que permitiu essa explosão, que em 78 a gente produzia 44 milhões de toneladas de grão, e esse ano aí estamos chegando a quase 350 milhões de toneladas de grãos. Olha, é impressionante isso. Você foi pioneiro também na adoção de técnicas de irrigação, integração na lavoura pecuária, plantio direto, de cultivo de soja, milho, feijão, algodão e no melhoramento genético do Nelore mocho e do gir leiteiro através da fertilização in vitro, né? Isso mesmo. O meu pai, ele era um grande visionário e ele adorava gadgets, né, brinquedos eletrônicos, amava tecnologia, ciência, tanto que eu tenho muito orgulho que ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da FAPEMIG. Ficou 13 anos na FAPEMIG. Inclusive, passou por um episódio, logo que o governador Newton Cardoso assumiu, tinha o desejo de fechar a FAPEMIG. O meu pai mobilizou toda a comunidade científica, acadêmica aqui de Minas Gerais e impediu esse fechamento. E a FAPEMIG hoje tem essa importância ímpar, né, no meio acadêmico científico mineiro, né? É verdade. Você é casado com a Paola, que é uma figura bem conhecida também, tem filhos, Paulo, Tarso, Joana e mais 2, né? São 4? As outras 2 vieram ao pé da potrinha. A potrinha veio já vai com 2 potrinhas ao pé, de 5 e 6 anos de idade na época. São minhas enteadas, Vitória e Valentina. Perfeito. E dos seus antepassados, figuras ilustres da sociedade mineira,
como Eduardo Borges da Costa, seu bisavô fundador da Faculdade de Medicina da UFMG, lá em BH, a Amilcar Viana Martins, o seu avô cientista, né? Sim. E autor do clássico Parasitologia Médica, e Amilcar Martins Filho, PhD, tio, secretário. Quer dizer, uma família bem ativa, né, Flecha? E uma família, se você reparar, muito dedicada ao público. O meu bisavô, o meu avô, os meus tios, todos foram professores universitários. É muito forte na minha formação isso. Assistir essa dedicação, essa entrega que eles fizeram. O meu bisavô, ele, em 1920, 21, ele recebeu no Brasil a Madame Curie, que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, que ela ganhou um de física e um de química, e acabou falecendo em decorrência dos efeitos da radiação. Exato. Né? Mas ela veio porque meu bisavô fundou o Instituto do Rádio e depois foi rebatizado com Instituto Borges da Costa. Uhum. E ele foi também quem construiu aquele casarão na Rua da Bahia, que hoje é a Academia Mineira de Letras. Uhum. Foi um casarão que ele já, na época, ele construiu no subsolo um centro cirúrgico. Ele era gastro, já fazia cirurgias ali mesmo. E na frente ele tinha a parte do consultório. Então o paciente não precisava entrar na casa para ser atendido. Então hoje está ali na Rua da Bahia, onde é a Academia Mineira de Letras. O meu avô, que era genro dele, Amilcar Viana Martins, Nossa, eu tenho muito orgulho do meu avô. E da minha avó também, porque a minha avó, Beatriz, ela criou 9 filhos. Minha mãe era mais velha de 9. E ela fazia os desenhos à mão dos insetos que o meu avô precisava para ilustrar no livro Parasitologia Médica, que ele escreveu com o Samuel Pessoa, e que foi adotado pelas faculdades de medicina por todo o Brasil. Uhum. Toda vez que eu encontro um médico, eu pergunto, você estudou parasitologia? Estudei. Conhece? Todos estudaram para esse livro. E o Amilcar, um sujeito maravilhoso, foi vereador 2 vezes em Belo Horizonte, foi deputado estadual, foi secretário de governo, e hoje ele toca um instituto, que tem o nome do meu avô, chama Instituto Cultural Amilcar Martins, que é um negócio da maior importância. Ele reúne, em Belo Horizonte, todas as obras publicadas no mundo que fazem referência a Minas Gerais. E agora ele está dedicado também a um outro projeto, que é de fomentar a documentação de histórias locais. Uma história de bairro, uma história de uma prefeitura. Então, ele está dando cursos por Minas Gerais e fez até uma cartilha muito bacana para orientar como escrever a história de sua cidade, do seu bairro, do seu clube. É muito bacana. Que legal. Flecha, a gente poderia falar sobre a sua família e sobre a sua pessoa durante uma semana, né? Com facilidade. Que a gente não ia terminar. E sem ficar tedioso. Assim. Você pensa em fazer um livro? Deveria. Eu acho que merece, sim. Não é? A minha avó, essa que ilustrava, ela fez, aos 80 e poucos anos de idade, um livro sobre Belo Horizonte, sobre a sociedade mineira de Belo Horizonte, como era antigamente. Uma delícia de livro. E no final ela ainda coloca as receitas de doces e salgados. Qual que é o nome? A Vida é Essa. A Vida é Essa. Dona Beatriz Borges Martins. Vou na leitura ou na cultura procurar e ler. Flecha, na verdade, eu estou assim, criando um suspense para os nossos espectadores, né? Dessa nova empreitada. Você não se sente à vontade em já comentar do que se trata? Não, claro, eu só tenho que tomar os devidos cuidados pelo seguinte. Se trata de uma pré-candidatura a deputado federal por Minas Gerais. Mas tem que ser preciso, eu tenho que falar que é pré-candidatura, porque a candidatura efetivamente só ocorre depois que o nome passa na convenção partidária e passa a constar na chapa. Tem um processo, homologada pelo né? TSE. Então, não posso dizer que eu sou candidato, eu sou pré-candidato. Tá? Eu estou percorrendo Minas Gerais já há 6 meses, de norte a sul, literalmente, conhecendo, visitando,
conversando com as lideranças locais, ouvindo os anseios, as demandas, as dores, as sugestões, as queixas, de que Minas Gerais precisa para ser o que ela pode ser. Que Minas é um país do tamanho da França, verdade. Tem uma diversidade por ter divisa com vários estados, né? Ao norte com a Bahia, a Zona da Mata com o Rio de Janeiro, o leste com o Espírito Santo, enfim, é uma diversidade fantástica. A nossa culinária foi reconhecida internacionalmente. Eu ia comentar com você sobre isso, porque a Glorinha Calil e outras consultoras de moda e estilo disseram que, o ano passado, que este ano é o ano do Brasil, né? E que no Brasil o estado que vai brilhar é Minas Gerais. Os brasileiros estão descobrindo Minas Gerais. Não só por causa da culinária, mas por causa da maneira de viver. Nosso jeitinho. Do nosso jeito. Primeira vez que eu trouxe a minha filha, que nasceu em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo grande parte da minha carreira, eu trouxe ela para Belo Horizonte, desembarcamos em Confins e fomos comer ali naquele restaurante Aquilo que tem ali no saguão de Confins. Veio a moça nos atender, imediatamente minha filha falou assim, nossa, como o pessoal daqui é gentil, né? E nós somos assim, nós somos gentis, nós somos acolhedores, né? Nós somos realmente diferenciados nesse aspecto. Tem até vários memes na internet, né, que fala que quando você vai na casa de mineiro, você sai de lá com um doce de compota, você sai de lá com um bolo, você sai de lá com um presente, com um caminho de mesa de crochê, uma série de coisas. A hospitalidade é sinônimo de Minas Gerais. Tem um meme fantástico que eu vou encontrar, vou te mandar, que fala assim, se Minas Gerais tivesse praia, aí tem lá umas cadeiras de praia, aí chega o turista e fala assim, quanto que é a cadeira? Aí o mineiro, está recebendo, né, na praia, né, assim, não, senhor, aqui não paga para sentar não, fica à vontade, que isso, você quer, eu vou cobrar para sentar na cadeira? E aí vai desenrolando a trama, é muito bem feito. Nessas suas andanças por Minas Gerais, tem alguma cidade, alguma pessoa, algum fato que seja interessante a gente lembrar nesse momento? Olha, você está com tempo, porque tem sido tão rico, tão fantástico. Acredito que é muita história, mas vamos escolher uma, duas aí. Eu venho desde Janaúba, Montes Claros, até Extrema. Aliás, Extrema, a gente falou de culinária. Extrema, tem um lugar em Extrema que ganhou o melhor pudim do mundo por jurados franceses. E eu perguntei para o proprietário, que é da família que fez, né? Mas como é que é feito esse pudim? Ele falou, não, ele é feito no fogão de lenha, com fogo baixo, passa a noite cozinhando e o ovo só de galinha caipira. E assim vai. Nossa, realmente é um espetáculo, ele dissolve na boca. Assim como os queijos, eu fui na Feira Internacional do Queijo em Araxá, um programão, aliás, te recomendo muito. Adoro Araxá. Em frente ali, o grande hotel de Araxá, e vem jurados do mundo todo para fazer aquela coisa. Eu tenho parte da minha família do Cerro, né, que também está com um queijo muito premiado, né. Eu estou indo para lá em breve fazer Cerro, Diamantina, que também tenho antepassados lá. Adoro, essas viagens estão sendo fantásticas. Flecha, muito se tem falado sobre democracia e muita gente nem sabe o que significa, né? Como se comporta, como se age. E eu queria saber de você a sua opinião em relação a essa concentração que existe, que a gente fala muito do Brasil, né? Dos problemas brasileiros, mas a gente vê que o mundo inteiro parece que está sem bússola. Eu estou errado? Olha, eu gostaria que você estivesse, mas eu tenho que concordar que parece que principalmente depois da pandemia, os extremistas ficaram mais extremos, né? Isso vai desde os líderes políticos das grandes nações até os casais que estão, não sei se os casos estão sendo mais reportados ou é porque o número de agressões às mulheres efetivamente aumentou.
e agressões e assassinatos, né? Então é muito preocupante. Parece que a gente está vivendo uma crise de saúde mental. Acho que a competição, a doença que foi a pandemia, ficar todo mundo trancado dentro de casa, isso certamente não fez bem. Então a gente precisa valorizar as amizades, as famílias, as experiências fora de casa, viajar bastante, aproveitar, porque nós somos da geração que brincava de carrinho de rolimã, que usou tênis que chute, que fazia pique-pega, brincava de polícia e ladrão. Então, com a digitalização, que se acentuou sobretudo a partir dos anos 90 e 2000, e com a insegurança nas cidades, que infelizmente até as cidades do interior estão se sentindo inseguras, as crianças, os adolescentes estão ficando cada vez mais em casa e se comunicando digitalmente, né? E é aquele ditado que o WhatsApp, rede social e tal, aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Né? E ainda o perigo das fake news, do qual nós, como comunicadores, né, temos que ter o maior cuidado naquilo que a gente vai reportar, divulgar, publicar. Pelo fato de que a gente consertar o errado é muito mais difícil do que a gente falar, em primeira instância, o correto, né? Isso é muito preocupante, porque hoje a tecnologia está de tal forma que você não consegue distinguir o que é verdadeiro e o que é fake. Você já imaginou nesse ano de eleição o que a inteligência artificial vai fazer? Já começou. Alterações de vozes, alterações facial, de passeatas que põem um público muito maior do que... Enfim, todo tipo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vê e ouve e valorizar as fontes. Pessoas sérias como você e seus colegas que estudaram, que são fiéis à notícia, que investigam, que pesquisam. São essas fontes que a gente tem que se alimentar. Eu quero muito agradecer também a minha amiga jornalista Margarete Castro, que está aqui no estúdio, né, Flecha, e que também tem essas diretrizes. A gente é daquela época de que os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores. E isso é colocado entre aspas, né? Porque não vai ser o veículo que vai responder, não vai ser o fulano, não vai ser o Mark Zuckerberg da Meta. Não, você escreveu, você vai ter que provar, não é? É o seu nome que está ali, né? Então, a gente viveu uma era do jornalismo, uma era da imprensa, dos grandes colunistas, um Hélio Gaspari, um Zósimo Barroso do Amaral, um Wilson Frade aqui, Ibrahim Suede, Danuzé Leão, poxa vida, Idelgar de Anjo, Consuelo Badra, ícones do jornalismo brasileiro, né? É verdade. Bom, sobre, eu não vou dizer um plano de governo, mas uma ideia da sua postura, do que você acha de prioridade. Vou te dar um gancho, né? No meu caso, eu acho de fundamental importância a leitura, e é uma coisa que o brasileiro não faz, né? Eu acho que a leitura está inserida no contexto da educação, né? E o que eu tenho de grande convicção é que a carga horária que a gente dá para as crianças de 7 às 11 da manhã é muito insuficiente. A gente tem que cada vez mais dar o ensino em período integral. E no contraturno, que a gente chama, né, no outro turno novo, você dá novas disciplinas que não são dadas no currículo tradicional, como inglês, letramento digital, aprender um pouco de programação, inteligência artificial, e também educação financeira, que é uma coisa tão importante para nós brasileiros, para poder conviver com esses juros dessa altura, e que a gente só aprende apanhando, né? É verdade. Bom, eu pedindo licença a Marília Gabriela, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Família. É tudo. Comida. Tutua mineira. Esporte. Vôlei. Time de futebol. Atlético. Mineiro.
certamente. Galo. Geralmente fala-se galo, né? Vida. Junto com seus amigos e seus familiares. Fé. Acima de tudo. Uma mensagem. Prazer imenso estar aqui e falar com todos vocês que estão me ouvindo. Espero que a gente possa se ver mais vezes. Eu estou à disposição no que eu puder colaborar. E como a Marília fazia, flecha de Lima por flecha de Lima. Mineiro, brasileiro, com vivência internacional, ansioso por poder aplicar e contribuir para Minas Gerais com tudo que eu vi de melhor lá fora, nos países que eu vivi e trabalhei. Agora eu vou ter, antes de tocar nesse assunto, eu quero saber de você se você tem mais alguma informação nesse momento de casa nova, nesse momento que você também vai ter uma nova empreitada pela sua vida. Eu quero que você fique à vontade para a sua mensagem final. Muito obrigado, Rugney. Realmente, como eu disse no início, um prazer estar aqui com você. Vamos conversando. Se faltar alguma coisa para a gente mencionar, não vai faltar oportunidade da gente incluir em qualquer momento do bate-papo. É verdade. Bom, como eu te disse, o meu final, eu vou até puxar aqui o meu colarinho, me arrumar, porque, como eu te disse, eu desci a rampa do Planalto com o presidente Fernando Collor, em 1990, por aí. E logo depois, o meu nome é Carlos, e meu sobrenome é Eugenei Bisneto, como você está vendo na logomarca. E eu tinha uma professora de moda no Rio de Janeiro que falou: você já viu algum artista, algum jornalista que chama Carlos, alguma coisa, João, Pedro, José? Então o seu sobrenome está pronto. E aí eu virei o Eugenei Bisneto. Eu já era colunista social, me tornei jornalista e tudo mais, mas ninguém conhecia o Carlos, sabe, Flecha? E eu estava, assim, sem privacidade, né? Porque você perde totalmente quando vira uma figura pública, e eu quis mudar de país. E eu falei com os meus pais, eu devia ter 28, 29, 30 anos por aí, e eu queria ir para Londres. E eu fui. Eles não quiseram deixar eu ir, mas eu fui por conta própria. Que ano foi isso? Foi em 1990. Puxa, eu sei de alguém que morava lá nessa época. A sua mãe, que eu a conheci. Olha só. Eu conheci Dona Lúcia pela proximidade que ela tinha com a princesa Diana. Eram grandes amigas, eu pude presenciar isso. Um momento especial aqui agora, de emoção, pelo fato de que a sua mãe era fantástica. Eu não conheci o seu pai, mas a sua mãe era uma pessoa que parecia que a gente já a conhecia. E foi no Barbican Center, no vernissage que teve, nesse momento ela já estava quase separada ou se separando. E quando seus pais foram para Washington, a Diana Spencer, ela tinha um quarto lá na embaixada, né? Chegou antes de mim. Eu saí do Brasil, ela saiu de Londres, chegou antes de mim, quando meu pai teve o acidente vascular lá em Washington. Tá vendo como é que eu fui amigo da sua mãe? Foi uma amizade muito bacana delas duas, viu? Porque eu não posso dizer amizade, eu falei amigo, mas amigas eram elas, né? Uhum. Eu conheci a sua mãe em 2, 3 oportunidades. E eu queria deixar aqui claro que, para mim, é um prazer receber o herdeiro da família Flecha de Lima. Muito obrigado. Fico muito feliz de ter conhecido minha mãe, porque realmente ela era uma pessoa que tinha um brilho, um carisma extraordinário, uma cultura, uma inteligência assim, muito acima da média, né? Eu era mordomo da família Windsor. E foi nesse momento que eu pude conversar com uma plebeia, porque com os nobres a gente não pode conversar, né? Olha. Então foi a minha oportunidade de chegar até a Dona Lúcia. Incrível, muito legal. Legal essa história, muito, né? Muito. Naquela época não tinha celular, então eu não tenho foto com a sua mãe, mas eu tenho muitas boas lembranças.
Tanto não tinha celular, que tem uma história famosa que... Como é que surgiu essa amizade com a princesa? Foi o seguinte, os ingleses montaram uma visita oficial para o Brasil e decidiram mandar o casal, né, o príncipe e a princesa, para promover um modelo de avião que ia participar de uma concorrência na ponte aérea. Eles vieram, inclusive, nesse avião, um avião inglês, e, pelo protocolo, o casal que estava representando o Brasil na Inglaterra, que eram meus pais, deveria acompanhá-los. Então, eles vieram acompanhando, fizeram a viagem aqui, correu tudo super bem, e, assim, cada um tomou seu rumo. Minha mãe achava que estava encerrado, não deveria ela tomar a iniciativa de procurar a princesa. Mas uns dias depois, toca um telefone da embaixada e tinha um copeiro acho que era de Cabo Verde. Embaixatriz, tem aqui uma senhora a dizer que é a princesa Diana. O que eu faço? Aí ela falou e era a princesa Diana. E elas estabeleceram essa amizade toda. Mas o mundo inteiro soube dessa proximidade entre elas duas, né? Foi muito forte. Quando minha mãe faleceu, minhas irmãs estavam arrumando as coisas dela, acharam mais de 300 cartas da princesa Diana para minha mãe, porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Diana tinha sua mãe como uma mãe, né? Era uma mistura de mãe com irmã mais velha, uma coisa assim, muito bacana. E aí o meu irmão, que é muito irreverente, falou assim, não, tem que vender essas cartas, vão ficar todo mundo rico, não sei o quê. Mas as minhas irmãs, a minha irmã Bia foi e entregou para o filho dela, o William, olha, isso aqui é da sua mãe, aí faz o que quiser, né? Está tudo guardadinho, né? Não sei qual foi o destino que eles deram, mas não pertencia a gente, né? Olha, eu quero deixar à vontade você aqui na Fundação RTU, para que você volte para contar dessa nova empreitada, que ainda não está no momento correto para a gente comentar sobre isso, né? Que vem aí pela frente. E eu te desejo muita boa sorte e que prazer te conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. O prazer foi meu, Rugney. E obrigado a vocês pela audiência desse primeiro episódio aqui na Fundação RTU. E eu conto com você não só nos cortes da internet, que isso incita a curiosidade de todo espectador para ir para o YouTube e a audiência no YouTube, né? Na próxima semana teremos um outro convidado com várias histórias interessantes para levar até você. Obrigado e até a próxima.